Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre Python e linguagem R. Qual a melhor linguagem para ciência de dados e áreas afins? Bom, essa é uma dúvida que às vezes aparece nas minhas aulas. Que linguagem eu devo aprender para começar a trabalhar ou para começar a entrar na área de ciência de dados, análise de dados, etc. Python ou a linguagem R? Bom, ambas as linguagens são excelentes para você estudar e trabalhar na área de Data Science, ciência de dados. Porém, existem algumas nuances, algumas diferenças entre ambas as linguagens que você precisa entender para decidir qual linguagem você vai estudar primeiro. E quando eu digo estudar primeiro é porque, na verdade, é alta a probabilidade de você ter que aprender ambas as linguagens para poder trabalhar nessa área de forma satisfatória, pelo menos ao longo do tempo. Claro que você vai estudar uma delas primeiro, vai aprender a linguagem, vai aprender suas bibliotecas, vai aprender as tarefas do dia a dia e, eventualmente, quando for necessário, você provavelmente vai aprender a trabalhar com outra ou outras linguagens. Não são apenas essas duas que existem para ciência de dados e outras áreas correlacionadas, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, por exemplo. Tá? Mas nesse vídeo eu vou mostrar então um pouquinho o que é o Python, o que é o R, falar um pouquinho sobre as diferenças entre ambas as linguagens, de acordo com alguns quesitos específicos que eu escolhi, e determinar o que é o melhor a ser feito. Aprender primeiro uma, aprender primeiro outra, aprender somente uma ou somente outra, ou ainda aprender a ambas. Vamos começar dando uma revisada rápida no que é o Python e no que é a linguagem R. Bom, primeiramente, o que é o Python? Python é uma linguagem interpretada de alto nível e de código aberto. Uma linguagem na qual o código ele é executado linha a linha, tem o seu código aberto, é uma linguagem, você não vai pagar nada para utilizar essa linguagem, tá? E ela é de alto nível porque é fácil entender a sua sintaxe e os seus comandos. Foi lançado em 91 por Guido van Rossum, lá na Holanda, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu conto essa história mais em detalhes. E é uma das linguagens de programação mais populares do mundo. De acordo com o índice TIOBE, é a linguagem mais popular do mundo atualmente. O Python tem inúmeros usos. É uma linguagem de programação de propósito geral, que significa que você pode criar qualquer tipo de aplicação que você imaginar com Python. Por exemplo, pode ser usado para desenvolvimento web, pode ser usado para computação científica, pode ser empregado para análise de dados, ciência de dados em geral e também para inteligência artificial e machine learning, que são dois campos nos quais o Python é bem forte. Em suma, ele também possui uma extensa biblioteca padrão, o que significa que ele tem suporte a muitos pacotes de software que permitem estender a funcionalidade da linguagem. Em torno de 300 mil pacotes extras existem para Python atualmente. O Python também tem um excelente suporte de uma comunidade, tá? E ele permite que cientistas de dados concluam tarefas com bastante rapidez e eficiência. Portanto, ele é uma linguagem poderosa para tarefas de ciência de dados em geral e amplamente usada. Tem bastante suporte da comunidade e muitas bibliotecas disponíveis para Data Science e outras disciplinas. Agora, e a linguagem R? O que é o R? O R também é uma linguagem livre de código aberto que foi criada especificamente para análise estatística, ou a princípio para análise estatística. Foi criada em 93 na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e o R é uma linguagem de programação interpretada assim como o Python. Encontra também diversos usos, principalmente na área de análise de dados, ciência de dados, estatística, e é muito e amplamente empregada para visualização de dados. Também serve para mineração de dados, business intelligence e outras disciplinas correlatas. O R é uma linguagem excelente para visualização de dados e geração de relatórios. Existem várias bibliotecas disponíveis para essa finalidade na linguagem R. Também possui uma vasta coleção de pacotes de contribuição que vão estender a funcionalidade principal da linguagem, com muitas ferramentas e técnicas adicionais. Então, também é uma ferramenta poderosa, bastante flexível para a ciência de dados. E é uma escolha bastante comum e popular para cientistas de dados, estatísticos e outros tipos de pesquisadores da área. Muito útil para tarefas que envolvam análise de dados e visualização de dados. Façamos um comparativo entre Python e R de acordo com alguns quesitos específicos. Primeiramente, a sintaxe. A sintaxe é a forma correta de escrever o código. No Python, a sintaxe ela é mais geral, ela é fácil de aprender
e também fácil de usar, inclusive para iniciantes. Por isso o Python é muito empregado como linguagem para iniciantes em programação. Tem uma sintaxe parecida com a da língua inglesa, e isso facilita a leitura e escrita do código, tá? Porque você se comunica com a máquina de forma bem direta e sucinta. O R tem uma sintaxe um pouco mais específica, mais voltada realmente para a programação estatística, não é tão intuitiva no começo, mas ainda assim é uma linguagem de fácil aprendizado. Pelo menos no começo, o R é de fácil aprendizado, depois a curva de aprendizado fica um pouco mais íngreme. Com relação às bibliotecas, o Python tem mais bibliotecas que o R, como por exemplo NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn e muitas outras, que vão fornecer muitas ferramentas para manipulação, análise e modelagem de dados. Existem mais de 300 mil pacotes disponíveis para Python. O R também tem muitas bibliotecas, principalmente para Data Science, ciência de dados, e Machine Learning, aprendizado de máquina, incluindo, por exemplo, o Caret e o ggplot2, entre outras, que são bastante focadas em análise estatística e visualização. Em torno de umas 20 mil bibliotecas ou pacotes existem para a linguagem R, lá no CRAN, Comprehensive R Archive Network, que é um repositório de pacotes do R. Com relação ao IDE que você vai utilizar para fazer a programação, o IDE é o software no qual você vai escrever o código, compilar, testar e executar. Para o Python, existem vários IDEs disponíveis, como o Jupyter Notebooks, que eu uso muito aqui nos cursos do canal, Jupyter Lab, e o Spyder, que eu também já usei algumas vezes aqui no canal. Para o R, o IDE padrão é o RStudio, tá? Que é excelente, eu recomendo muito usar o RStudio, nem vale talvez tanto a pena procurar ou tentar outro IDE para o R. Tá? Ambos, o Jupyter Notebooks, o RStudio, o Spyder, todos eles são IDEs muito bons. Tá? O R se baseia, portanto, no RStudio, que é excelente, e o Python, aí você tem uma gama para escolher, você vai utilizar aquele que for mais adequado, depois experimentar alguns. Para as tarefas de visualização de dados, o Python tem algumas bibliotecas muito boas para visualização, como o Matplotlib e o Seaborn, mas se você precisar criar visualizações mais complexas, pode ser um pouco mais trabalhoso usando o Python. Já o R ele é conhecido por ter recursos de visualização de dados muito bons. A biblioteca mais popular, por exemplo, é o ggplot2. E você consegue criar gráficos de qualidade muito elevada com R e com relativa facilidade. Então, nesse quesito aqui, o R está um pouco adiante do Python. Com relação ao desempenho, geralmente o Python gera código um pouco mais rápido e mais eficiente que o R, principalmente se você precisar processar dados em larga escala. Ele tem integração com ferramentas de computação de alto desempenho, como o Apache Spark. O R também pode ser muito rápido, dependendo do tipo de cálculo, principalmente de modelagem estatística, cálculos estatísticos em geral, o R pode ser uma linguagem mais rápida que o Python, mas ambas não são linguagens extremamente rápidas. Se você realmente precisar de alta velocidade no processamento e análise de dados, ou para computação científica, talvez seja interessante usar outras linguagens, como por exemplo a linguagem Julia. E aí fica uma pergunta para vocês. Vocês têm interesse de ver alguns vídeos sobre a linguagem Julia aqui no canal? Se sim, deixe um comentário aqui embaixo na seção de comentários do vídeo. Prosseguindo, integração com outras ferramentas. O Python ele tem integração com inúmeras ferramentas. O Python é uma linguagem muito popular, muito utilizada e por conta disso acaba tendo integração com muitas ferramentas. Pode, por exemplo, ser facilmente conectado a bancos de dados, aplicativos de web. Tá? Você consegue, por exemplo, programar microcontroladores com Python, computação física, enfim. Existem N ao quadrado aplicações e ferramentas para o Python. O R tem uma integração menor, porque ele é mais focado mesmo em análise e modelagem estatística. Então, muito do que você faz com o Python, você não vai fazer com o R. Mas, como o nosso foco é falar de ciência de dados ou análise de dados, que seja, aí nesse caso, essas outras tantas ferramentas do Python, que o Python tem integração a mais, talvez não façam tanta diferença assim. Concluindo, o que eu vou usar? Python ou R? Ambas são excelentes escolhas para ciência de dados, análise de dados e disciplinas correlatas. O Python é uma linguagem mais geral, fácil de aprender e usar para iniciantes, e tem muitas bibliotecas e integra bem com outras ferramentas. Já o R é mais focado em programação estatística e tem recursos muito melhores, muito bons para visualização de dados e geração de relatórios. Se você é totalmente iniciante em programação, talvez Python seja uma melhor pedida.
Se você vem de uma outra área, vem da área de estatística, por exemplo, mas não sabe programar computadores, o Python talvez seja a melhor pedida. Se você já conhece um pouco de linguagens de programação, talvez o R seja uma boa jogada também no início. Ambas podem ser empregadas em aplicações variadas relacionadas à ciência de dados. Porém, o Python tem a vantagem de ter mais bibliotecas e bibliotecas também mais adequadas a áreas mais avançadas, como, por exemplo, Machine Learning e Inteligência Artificial. Já o R ele costuma se sair melhor se o trabalho for mais orientado à análise de dados. Então tem diferença sim entre aprender Python e R e o uso de Python e R para a ciência de dados. Uma estratégia que eu vou recomendar é aprender talvez Python primeiro, porque é mais simples e dá abertura para outros trabalhos também fora de ciência de dados, e depois aprender o R conforme a necessidade surgir. A grande verdade é que no início você vai aprender uma delas, mas ao longo do tempo, ao longo da tua carreira, você vai acabar aprendendo ambas e talvez outras linguagens além dessas duas. Então a gente concluiu que, na verdade, ambas as linguagens são excelentes para a ciência de dados e são, na verdade, imprescindíveis. Você precisa aprender uma dessas linguagens para poder trabalhar de acordo na área. E talvez Python seja uma boa pedida para quem está iniciando, mas a linguagem R também é muito importante e é altamente provável que você tenha que aprender R ao longo do caminho. Eu já vi cursos nos quais a linguagem R é ensinada antes de ser ensinado o Python, e ambas as linguagens são ensinadas. Então, qual das duas linguagens é a melhor? Ambas são excelentes. Python tem uma aplicação um pouco mais específica e o R tem a sua aplicação um pouco mais específica, mas ambas elas se sobrepõem no cerne, no principal, que são as atividades de análise de dados dentro do mundo de ciência de dados. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!